tudo bem? Professora Daniele Antonello, mais uma semana aqui com vocês. Sejam bem-vindos à nossa videoaula da semana. Na aula de hoje, vamos começar a falar sobre estatística. E aí, vamos falar de gráficos e tabelas, utilizados na representação dos dados de uma pesquisa. Para evitar interpretações equivocadas de gráficos, fique atento a alguns detalhes, como o período a que se refere a pesquisa, a escolha da amostra que participou da pesquisa, a utilização adequada da escala, fonte das informações e data, legendas explicitadas corretamente, além do tipo de gráfico utilizado. Com esses detalhes em mente, considere o exemplo a seguir, que é uma propaganda de dezembro de 2018. Ela traz um gráfico referente a uma pesquisa realizada em março do mesmo ano. Então percebemos aí no Jornal do Dia de dezembro de 2018 está mostrando que 90% dos brasileiros preferem o feijão gostinho bom. Temos no gráfico outras marcas 10%, gostinho bom 90%. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa realizada em março de 2018 com 500 moradores de certa cidade do país. E aí, você percebeu algum problema na forma como as informações foram apresentadas na propaganda? Justifique a sua resposta. E aí, o que você conseguiu perceber? Pessoal, a propaganda é de dezembro de 2018, mas o gráfico, os dados utilizados são de março de 2018. Em razão dessa distância entre a data da pesquisa e a data em que a propaganda foi divulgada, pode ser que as informações do gráfico não apresentem mais a opinião das pessoas em dezembro de 2018. Além disso, a pesquisa foi realizada apenas com 500 pessoas de uma única cidade do Brasil, ou seja, ela não representa obrigatoriamente a preferência de 90% dos brasileiros, e sim de 90% dos entrevistados, que equivale a 450 pessoas. Então agora vamos falar dos tipos de gráficos? Há momentos em que um mesmo conjunto de dados pode ser representado por diferentes gráficos, mas a escolha entre um tipo ou outro pode facilitar a leitura das informações que se deseja transmitir. Vamos relembrar os tipos de gráficos mais comuns e identificar os seus elementos? Começamos então falando do gráfico de colunas. No gráfico de barras verticais ou de colunas, os valores da variável estão representados no eixo vertical, como no exemplo ao lado. Nesse exemplo que você está vendo agora, temos o consumo de energia elétrica de uma residência no primeiro semestre. Então, temos lá o consumo dos meses de janeiro até junho. Considerando apenas o primeiro semestre desse ano, qual foi o consumo médio mensal de energia elétrica nessa residência? Você já aprendeu a calcular média. Então, vamos somar o consumo desses 6 meses e dividir por 6. Assim, quando nós somamos 270 com 260, com 200, com 185, com 170 e com 190, obtemos a soma de 1.275, que dividido por 6 meses, obtemos o valor de 212,5. Assim, o consumo médio foi de 212,5 kWh por mês. Agora, veja esse segundo gráfico. O gráfico ao lado mostra a proporção da população com carteira de trabalho assinada de acordo com o censo demográfico de 2000 e de 2010. Essa proporção é dada pela razão entre o número de pessoas com 16 anos ou mais de idade ocupadas em trabalhos formais e o número de pessoas ocupadas em determinado período de referência. Nesse exemplo, o uso do gráfico de colunas múltiplas possibilita a comparação das proporções
de acordo com o sexo e o ano do censo. Então, perceba que eu tenho o censo de 2000, que está na coluna verde, e aí eu tenho o sexo masculino e feminino. O censo de 2010, que está na coluna roxa, também para o sexo masculino e feminino. Então, agora na letra A, qual é o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais em 2000? Então, é só olhar para o gráfico e visualizamos que essa porcentagem é de 51,3%. Na letra B, e qual o percentual de homens ocupados em trabalhos formais em 2010? E aí, olhando para o gráfico, visualizamos que esse percentual é de 59,2%. Vamos falar agora de gráfico de barras horizontais. No gráfico de barras horizontais, os valores da variável estão representados no eixo horizontal, como no exemplo ao lado. Vemos aqui o gráfico que fala da densidade da malha rodoviária pavimentada por país e os valores estão em quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados. Sabendo que o índice da densidade da malha rodoviária calcula o total de quilômetros pavimentados para cada 1.000 quilômetros quadrados de área do país, explique o significado do número indicado na barra referente ao Brasil. Então, observando essa barra, percebemos que esse número indica que no Brasil existem 25 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados de área do país. Vamos falar agora dos gráficos de setores? O gráfico de setores proporciona uma melhor visualização das relações entre as partes e o todo. O exemplo a seguir mostra o grau de escolaridade dos 500 funcionários de uma certa empresa. Então, temos lá ensino fundamental, ensino médio, ensino superior incompleto, ensino superior completo e pós-graduação. Na letra A, qual é o número de funcionários com pós-graduação? Percebemos que a porcentagem para pós-graduação é 13% e o total de funcionários é 500. Assim, temos 13% de 500, ou seja, 0,13 vezes 500 e chegamos então a 65 funcionários com pós-graduação. Na letra B, determine a medida do ângulo correspondente ao maior setor, ou seja, ao setor que representa os funcionários da empresa que têm ensino superior completo, mas sem pós-graduação. Percebemos que o gráfico de setores ele é composto por um círculo, e o círculo está dentro de uma circunferência cujo ângulo é de 360 graus. Então, todo o círculo, todo o gráfico de setores corresponde a 100%. E eu quero saber qual é o ângulo para o ensino superior completo, que está sem pós-graduação. Esse ensino superior completo tem uma porcentagem de 42%. Portanto, eu posso aplicar uma regra de 3, onde eu tenho 360 graus igual a 100% e x graus 42%. É aquilo que eu quero descobrir. Fazendo a multiplicação cruzada, as grandezas são diretamente proporcionais, eu tenho que 100x é igual a 360 vezes 42. 100x é igual a 15.120 e dividindo 15.120 por 100, chegamos que esse ângulo é de 151,2 graus. Portanto, o ângulo correspondente ao maior setor mede 151,2 graus. Pessoal, chegamos ao final da videoaula da semana e aprendemos hoje alguns tipos de gráficos, ou melhor, relembramos alguns tipos de gráficos. Os gráficos de colunas, também chamados de barras verticais, os gráficos de barras horizontais e os gráficos de setores. Mas lembre-se, a nossa semana não acaba aqui. Temos ainda a nossa aula de resolução, onde você vai aplicar
um pouquinho dos conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Então se cuidem, fiquem bem e eu espero vocês na aula de resolução. Um grande abraço e até lá!